Graça e paz, amados. Bom estarmos juntos mais uma quinta-feira, né? Nós aqui, vocês na casa de vocês. Convide a todos para separar esses momentos preciosos que estaremos louvando a Deus e declarando que Ele é o Senhor das nossas vidas. Então, nada como começarmos o culto adorando a Ele, louvando e declarando que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos todos juntos? Essa canção é bem conhecida e nós vamos declarar: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Vamos juntos? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores o meu coração. A minha vida eu entrego em tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei, cantarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o louvor ao Deus Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque Ele é digno de receber a nossa gratidão por tudo que Ele é em nossas vidas. Então vamos ler, você vai pegar a sua Bíblia ali no Salmo 145, nós vamos ler do primeiro versículo até
ao oitavo, e nós vamos juntos declarar esse salmo de Davi, Salmo 145. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Que o Senhor possa colocar essa palavra nos nossos corações e que possamos a cada dia render graças a Ele, porque o Senhor é bom o tempo todo. Então vamos continuar adorando a Deus e declarando, dizendo como o salmista: canta minha alma, canta ao Senhor. Renda-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Renda-lhe sempre ardente louvor. Vamos todos celebrar com júbilo ao Senhor. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, renda-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, renda-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos das céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, renda-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, renda-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, renda-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, renda-lhe sempre ardente louvor. Bom é louvarmos ao Senhor, né? E declarar as suas grandezas. Nós vamos agora agradecer ao Senhor, ligarmos tudo aqui na terra com o céu. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele pela sua presença em nossas vidas, que a cada dia o Senhor tem se mostrado um Deus fiel para com cada um de nós. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia que Tu nos deste. Obrigada, Senhor, porque esse dia foi bênção das Tuas mãos e nós reconhecemos que
toda boa dádiva vem das tuas mãos. Obrigada, Senhor, porque estamos na tua casa de oração e nessa hora nós podemos dizer o quanto somos gratos por tudo que tu tens realizado em nossas vidas. Feitos poderosos, Senhor, como diz a tua palavra, precisamos declarar dia após dia o quanto tu és fiel em nossas vidas. Tu tens cuidado do teu povo, tu tens estado conosco em todos os momentos, nos difíceis. Tu estás presente naqueles momentos que nós precisamos do teu auxílio, do teu socorro presente. Tu se faz presente, Senhor, e a tua presença tem estado conosco e nós sentimos ela bem de perto, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela vida dos teus servos. Continua abençoando, visitando, Senhor, cada lar que está ouvindo a tua palavra, que nessa hora todos nós possamos estar ligados em ti, Senhor, declarando o que tu és para cada um de nós, um Deus bondoso, um Deus que olha para nós, apesar da nossa pequenez, ó Deus, tu olha para cada um de nós e ouve a nossa oração. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelos irmãos que estão já restabelecidos, ó Deus, das suas enfermidades. Vai ter com aqueles que ainda se encontram ainda doente, ó Deus. Abençoa Silvio, Senhor, vai ter com ele. Ajuda ele nessa dificuldade. Sara, Senhor, as suas enfermidades. Toma conta de Marione, Senhor. E os outros irmãos, ó Deus, cuida de cada um deles, Pai, porque tu conheces cada um bem de perto e sabe quais são as suas necessidades. Fica conosco, fala, Senhor, aos nossos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos no próximo domingo termos a nossa ceia. Então os irmãos já sabem que o culto do próximo domingo, a gente vai ter a ceia do Senhor, que é o primeiro domingo do mês. E os irmãos já fiquem preparados. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus através dos seus servos. Graça e paz. Com muita alegria que nos reunimos mais uma noite junto com os irmãos e queremos abençoar cada família que está nos ouvindo nesta noite. Que a graça, a misericórdia do Senhor sejam derramadas em cada lar, em cada vida que hoje, com sua TV, com seu celular, está ouvindo a palavra de Deus, né? Que Deus abençoe você. E que nesta noite nós vamos iniciar nosso culto de oração, uma série de estudos bíblicos, né? Junto com Emanuel, o seminarista, vamos mergulhar na palavra de Deus e compartilhar, né? O conhecimento que o Senhor nos abençoou e queremos compartilhar com cada irmão, né? Através da palavra de Deus, né? O conhecimento, porque a Bíblia nos recomenda que a gente examine as Escrituras, porque elas testificam de Jesus, e nelas nós encontramos a vida eterna. Então vamos mergulhar na palavra, vamos estudar. Pegue sua Bíblia aí agora, um papel, uma caneta, para que você possa, junto conosco, nesta noite, conhecer, né, junto a palavra de Deus. Hoje nós iremos iniciar sobre a Bíblia, né? E a gente vai compartilhar com você, aprender junto, nesta noite, a palavra de Deus, né? Vamos pedir a direção de Deus, para que Deus ministre, ilumine as nossas mentes, né? E a palavra que vamos transmitir seja fiel às Escrituras, né? Ela seja de acordo com os ensinos dos apóstolos, né? Que a Bíblia diz. Então vamos aprender e compartilhar essa palavra junto com vocês a partir de hoje. Em algumas quinta-feiras nós vamos dar o tema, você vai pegar o estudo, já vai preparando-se, né? E nas quintas-feiras nós vamos compartilhar ao vivo aqui na igreja a palavra de Deus, né? As perguntas, caso vocês tenham nesta noite, coloquem
no chat, e a gente vai escrever. Na próxima semana iremos responder todas as perguntas, iremos iniciar um novo estudo, e assim nós vamos aprender, junto com a igreja, a palavra de Deus, né? Vamos orar, vamos pedir a direção desse estudo nesta noite, para que Deus nos abençoe, para que nós, né, através do conhecimento da sua palavra, nesses últimos dias, não possamos, né, permitir sermos enganados, né, pelos falsos profetas. Porque foi assim que a Bíblia, Jesus nos ensinou, que haverão muitos falsos profetas nos últimos dias, que enganarão a muitos, né? Por isso, há necessidade de ter o conhecimento da palavra, para não ser seduzido por qualquer vento de doutrina. Então, pegue a sua Bíblia e vamos juntos aprender a palavra de Deus. Vamos orar com Emmanuel, pedindo a direção a Deus, a iluminação, para ministrar, né, esses estudos junto com a igreja nesta noite. Vamos orar. Santo Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque estamos aqui mais uma vez na tua santa presença, reunidos, Senhor, para aprender mais de ti, para nos debruçarmos sobre a tua palavra, Senhor, para que nós possamos compreendê-la e nós possamos aprender, crescer em espírito e em verdade. Pai, abre as nossas mentes e os nossos corações para que nós possamos entender e crer na tua palavra da melhor forma possível, Senhor. Nos ilumina, Senhor, nos dá entendimento, ó Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos juntos, né, compreender um pouco. Hoje vamos estudar como estudar a Bíblia, né? A gente vai dar alguns parâmetros, né, sobre o estudo indutivo da palavra de Deus, para que vocês, eu, juntos, né, possamos compreender como interpretar um texto, como verificar um texto e trazer uma aplicação para a nossa vida, né? Porque temos a Bíblia, né, que cremos que ela é a palavra de Deus. Seus 66 livros, como nós sabemos, 39 no Antigo, 27 no Novo, há um relato, há uma história, há uma revelação, há práticas, há costumes, né? E a gente precisa compreender um pouco das Escrituras. Então, essa Bíblia, né, 40 homens escreveram, foram inspirados por Deus, como o apóstolo Pedro diz, que a Bíblia foi escrita por homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, né? Aproximadamente, essas escrituras levaram 1.600 anos para completar as suas escritas, né? E é o livro mais lido de todo o mundo, 160 idiomas, mais de 160 idiomas. Então, é a palavra de Deus que vai alcançando todo o planeta, né? E a gente precisa conhecer, porque é nela que nós firmamos a nossa verdade. Nela, ela traz palavra para a nossa vida. A Bíblia revela, nos dirige, ensina o caminho que nós devemos andar. E ela fala aos nossos corações. Então, como a gente pode conhecer um texto? Como a gente pode compreender? Porque o salmista diz que a Bíblia é a revelação de Deus. Ela é luz para o caminho, ela é lâmpada para os nossos pés, né? Então, precisamos ter uma vida abençoada, uma vida saudável, uma mente tranquila, se a gente procurar conhecer e andar de acordo com os conselhos e a ministração da palavra de Deus, porque ela nos leva à vida abundante. Se obedecermos, se seguirmos os seus princípios, se entendermos e aplicarmos o seu conhecimento à nossa vida, vamos ser conduzidos a pastos verdejantes, né? Vamos compreender o propósito e a vontade de Deus para os seus discípulos, e a gente vai entender um pouco mais, né, da revelação do nosso Deus. Então, um estudo indutivo requer alguns passos, né, para a gente compreender a sua palavra. São 3 pontos que nós vamos trazer hoje para a nossa comunidade, né, para a compreensão de entender um texto de uma forma indutiva. Primeiro, a gente vai observar os fatos, depois a gente vai interpretar o texto e depois aplicar esse texto à nossa vida, né?
Então precisamos ter atenção quando lermos a Bíblia. É de fundamental importância, né? Ter uma concentração, tentar memorizar alguns versículos, observar o texto com mais cuidado. E 4 fatos importantes para começar um estudo indutivo é compreender algumas questões. Primeiro, você lê um texto, você vai identificar os personagens daquele texto, para facilitar a compreensão do que aquela história está trazendo, o que é que está acontecendo ali. Você vai anotar os personagens que fazem parte daquela narrativa. Anote. E você vai depois, na sua leitura, o que é que está acontecendo? O que aconteceu naquele relato? O que aconteceu na vida desses personagens? O terceiro ponto, para iniciar uma compreensão de texto, onde ocorreu esse fato, né? Quando foi que isso aconteceu? Por que ocorreu? Como aconteceu? Então é importante o discípulo compreender isso. Eu vou primeiro entender quais são os personagens, o que aconteceu naquela história, onde foi o fato que aconteceu, quando ocorreu, por que ocorreu e como foi que aconteceu aquele fato. E aí a gente, tendo o conhecimento, a gente vai partir para a aplicação. Mas antes, vamos dar um exemplo prático para que vocês compreendam exatamente o que eu acabei de falar. Temos a Bíblia como o nosso livro, regra de fé e prática para a nossa vida. Temos a compreensão, que é a revelação de Deus, foi escrita por homens inspirados por Deus. 1.600 anos levaram essas escrituras para ser formada, e compreendemos que toda a sua narrativa, ela veio do alto, veio de Deus. Existe história, existe um povo aqui, né, os costumes. Então, nós vamos compreender na aplicação. Agora, o primeiro exemplo dos fatos, a observação dos fatos. Vamos ouvir agora um exemplo prático por Emanuel. Como foi dito, né, pelo pastor, é muito importante a gente estudar sobre a palavra, estudar a palavra de Deus, né? Muitas vezes as pessoas elas têm o costume de ler, mas ler é diferente de estudar. A gente lê, a gente bate um olho no texto e a gente passa aquela leitura ali rapidamente, e muitas vezes a gente não consegue, né, aprender, a gente não consegue absorver o que aquele texto tem a nos falar. E essa é a importância, né, de nós como cristãos, como discípulos de Jesus, aprendermos a estudar a sua palavra, né? Então agora a gente vai ver um exemplo sobre tudo que o pastor falou no estudo indutivo, né? Então eu quero convidar você aí a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, do versículo 22 ao 25. É uma passagem muito conhecida, né, de todos. É aquela passagem, a maioria das Bíblias trazem um título para cada trecho, né, para cada pedacinho ali que foi dividido do capítulo. E esse é o trechinho que a maioria das Bíblias trazem como título: Jesus acalma a tempestade. E aí nós vamos aplicar esse estudo indutivo nesse texto agora. E aí você já vai poder ter a prática e aprender, né, na prática, como fazer um estudo indutivo, como você conseguir absorver as verdades, o ensinamento que aquele texto tem para a nossa vida. Então, aberta nossas Bíblias em Lucas capítulo 8, versículo 22 a 25. Então, vamos ler o texto. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé?
perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Então esse é o texto, Lucas capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 25. Quando a gente vai fazer um estudo indutivo, um estudo que a gente vai aprender sobre o texto, nós normalmente lemos ele mais de uma vez, né? Então, quando for na sua rotina, você vai ler o texto 2 ou 3 vezes, para que você possa se ambientar com o texto, para você saber realmente o que é que está acontecendo e para que você possa abrir a sua mente a começar a absorver os fatos, os acontecidos, para você desenvolver o estudo. Então, como o pastor falou, a primeira parte do estudo é a observação dos fatos. Então, nós lemos o texto e agora nós vamos fazer algumas perguntas ao texto. E a primeira pergunta que nós fazemos na observação dos fatos é: quem são os personagens? Então, quem é que está no texto nesse momento? Nesse texto que a gente acabou de ler, Jesus acalma a tempestade. Quem está presente no texto? Qual é a resposta? Jesus e os seus discípulos. As personagens, as pessoas envolvidas aqui são Jesus e os seus discípulos. A segunda pergunta é: o que aconteceu? Olhamos para o texto e perguntamos: o que é que aconteceu? Quais são os fatos nesse texto? Jesus chamou seus discípulos para atravessarem o lago. Eles foram de barco. No meio do lago houve uma tempestade e o fato principal é: Jesus acalmou aquela tempestade. Então esses são os fatos. Jesus convidou seus discípulos para atravessarem o lago. Eles fizeram isso de barco e no meio do trajeto houve uma tempestade e Jesus acalmou essa tempestade. A terceira pergunta é: onde aconteceu? Aí, se nós fizermos um estudo aqui de todo o capítulo, vamos saber que esse mar, esse lago que ele está falando, é o Mar da Galileia, né? Então, o Mar da Galileia, por ser um lago muito grande, né, era normalmente chamado de mar, né? Tinha a nomenclatura de ser chamado de mar. Eles estavam, né, em Cafarnaum e atravessando para o outro lado. Quando aconteceu? Nesse texto, nós não vamos ter essa resposta exata de quando aconteceu. Mas, por exemplo, se nós vamos estudar um texto do Antigo Testamento, essa resposta ela pode ser respondida. Por exemplo, se nós pegamos Isaías 6, o profeta Isaías ele responde: no ano em que morreu o rei Uzias. Então, nós sabemos quando, aquele momento ali que Isaías tem uma visão sobre o trono de Deus, em que momento aquilo acontece. Não é o caso desse texto, mas fica aí a pergunta para o irmão, quando ele for estudar outro texto, ele também fazer essa pergunta para o texto. Por quê? Muitas vezes o texto ele também vai responder a essa pergunta, né? O porquê que isso aconteceu. E a sexta pergunta: como isso aconteceu? E aí a gente também já fica claro no texto, como eu já falei, como aconteceu. Jesus foi chamado e ele acalmou a tempestade. Então aqui a gente vê a observação dos fatos. Nós olhamos e identificamos o que foi que aconteceu. Quem está envolvido no texto, o que foi que aconteceu, quando aconteceu, por quê e como. Quando a gente faz essa observação, nós agora estamos cientes do que está acontecendo. Nós já observamos e agora nós podemos, com essas informações, avançar no nosso estudo. Então, diante das informações que nós temos, agora a gente vai partir para o segundo ponto. Temos os personagens, o local, o acontecido. Isso a gente vai compreendendo melhor, vai abrindo melhor a nossa mente, para não ler um texto muito rápido, né? E não observar os fatos, os acontecimentos,
nem abrir a Bíblia assim como mágica, um versículo. A gente tem que entender, tem que compreender. Não é caixinha de promessa que a gente pega um texto e vamos ver o que é que Deus fala no nosso coração. Não, não funciona assim. A gente precisa compreender, através dessa lição aqui da tempestade, porque Jesus, vai ser no final na aplicação, né, que estava conduzindo esses discípulos para o barco. Eles estavam sendo discípulos, estavam aprendendo, né, na prática, o discipulado na sua vida cotidiana. Jesus não tinha teoria, ele ensinava seus discípulos na prática. Então, você está lendo aqui os acontecimentos, a narrativa. E agora, sabemos que a compreensão da Bíblia é algo espiritual, né? É uma revelação que vem do Espírito Santo de Deus para nós. E muitos sábios e entendidos, né, leem, mas não conseguem enxergar muitas vezes o que nós enxergamos por trás dessas palavras, né, que é a revelação espiritual. É um livro muito abençoado, muito maravilhoso, que mais de 2000 anos, né, ainda hoje, presente, é um livro que fala aos nossos dias, que fala a nossa vida ainda hoje. Então, compreender a mensagem é tão importante, traz um significado tão grandioso, não só pelo fato de ter acontecido há 2000 anos atrás, né? Mas está presente ainda hoje. É uma lição, uma aplicação que a gente vai compreender se ler. Porque os personagens, como aconteceu aquilo, a gente vai saber o que é que Jesus estava querendo ensinar a esses discípulos. E outro fato que nos vai ajudar ainda mais é tentar entrar no texto, né, no pensamento, né, e compreender a sua mensagem. Muita gente lê a Bíblia o ano todo. Vamos ler a Bíblia um ano. Você leu. Você pegar um versículo desse, um texto, 5, 6 versículos, você meditar naquele texto, trazer uma aplicação para a sua vida, isso é muito grandioso, porque vai promover transformação. Então, outro fato que nós precisamos considerar na interpretação do texto é: quem foi que escreveu o texto? Quando foi que escreveu isso? Em que momento, em que situação ele escreveu esse texto? Presta atenção, né? Você primeiro pegou os personagens, você pegou a narrativa do acontecimento. Agora, quem foi que escreveu? Para quem ele estava escrevendo esse texto? Quais foram as circunstâncias que levaram a trazer essa narrativa? Você está interpretando o texto. Precisa entender esses aspectos da leitura, né? E de onde foi e quais eram os costumes da época. Porque 2000 anos atrás, as práticas, os costumes, as vestes, a maneira de cultuar, havia muitas práticas e costumes diferentes. Então, a gente vai também trazer para a nossa vida, né, para entender melhor. Alguém escreveu esse livro para alguma pessoa, uma determinada circunstância, de algum lugar, né, e nesse período em que foi escrito, havia épocas, né, a Bíblia foi escrita de acordo com a época e os costumes de cada um. Né? Em que época foi isso? Quais eram os costumes das pessoas dessa época? Como se vestia, como se comportava, a maneira que a gente hoje tem os nossos rituais de culto, como eram os rituais da época e para quem foi escrito, né? Então, vamos continuar na prática, em cima desse mesmo texto, entender como é que é isso aí, né? Como é que funciona. Então, a primeira pergunta é: quem escreveu o livro? Quem foi que escreveu o texto? Então, foi o evangelista Lucas, que era médico e amigo de Paulo. Então, essa é a pessoa quem escreveu. Quando ele escreveu, a gente vai recorrer para outras fontes e vai descobrir que ele foi escrito entre o ano 60 e 70 depois de Cristo. Ele está mais ou menos datado nesse período. Mas aí agora vem a pergunta mais importante nesse período: para quem ele escreveu? Porque quando a gente entende para quem esse texto foi escrito, né, quem é que vai ouvir, quem é que vai ler isso daqui? Qual é a intenção, a primeira intenção do autor? A gente começa a entender o sentido do texto.
Então, essa é uma pergunta muito importante. Então, para quem é que Lucas escreve o Evangelho de Lucas, essa história, né? Essa cronologia da vida de Jesus? Aí a gente volta lá no primeiro capítulo de Lucas e a gente vai encontrar a resposta. Capítulo 1 de Lucas, primeiro versículo. Vamos ver o que é que Lucas vai dizer aqui. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, para quem Lucas escreveu? Para um homem chamado Teófilo. Quem era Teófilo? Pela tratativa de Lucas, de chamá-lo de excelentíssimo Teófilo, nós percebemos que esse Teófilo é alguém da alta sociedade. Em que sociedade Lucas estava inserido? Na sociedade romana. Então veja só, Teófilo é alguém importante, é alguém com título, com nome, e Lucas ele está escrevendo para ele, e esse Teófilo é alguém que já ouviu o Evangelho. Então é alguém que já aprendeu, porque ele diz, agora você vai saber o que já foi lhe ensinado, você vai agora testificar. Então, diferente de outros evangelhos que tinham a finalidade de ensinar para os judeus, outro evangelho para ensinar os gentios, né, como é o caso de Marcos e de Mateus, sobre fazer um evangelismo sobre a história de Jesus. O evangelho de Lucas, ele é focado para Teófilo, que é um homem da alta sociedade romana, uma pessoa importante. E ele precisa comprovar para Teófilo que Jesus é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, que morreu, que ressuscitou no terceiro dia para a salvação de todo aquele que crê. Então, esse é o sentido do texto. É para quem Lucas escreveu, e por isso que é importante a gente saber disso. Porque quando a gente chegar no terceiro ponto, isso vai ter um reflexo para a gente. Quando a gente chegar na terceira parte do estudo, essa pergunta de para quem, ela vai trazer um peso para que a gente possa avançar no texto. A quarta pergunta é em que circunstâncias o texto foi escrito. A gente, nesse momento aqui, a gente não se sabe, mas para dar um exemplo para os irmãos, se a gente vai estudar, por exemplo, alguns textos do Antigo Testamento, nós podemos identificar se era um período antes do exílio, se era um período durante o exílio ou se era um período depois do exílio. Por exemplo, se a gente vai ler o Salmo 126, que fala sobre o povo que foi liberto do cativeiro, ele diz que aquilo foi como um sonho se tornando realidade e que eles semearam com lágrimas, né, aquele momento. Então nós sabemos que é um período que foi escrito depois do cativeiro babilônico. Mas nesse texto aqui de Lucas, nós não temos como saber quais as circunstâncias que Lucas escreve. Apenas essa, né, que ele estava numa sociedade romana e escreve para alguém importante dessa sociedade. A quinta pergunta é de onde, que nesse texto a gente também não responde. E a sexta é quais eram os costumes da época. Quais eram os costumes dessa época? Então, quando a gente vai recorrer a outras fontes, a gente começa a estudar algumas coisas sobre o texto. Por exemplo, por que era um lago, mas esse lago era chamado de mar? Então, por quê? Porque era um lago muito grande, grande o suficiente para que o vento fizesse ondas, então por isso que era chamado de mar, o mar da Galileia. Mas aqui no texto, o evangelista Lucas está chamando de lago, e ele realmente é um lago, mas era muito grande. Outra coisa sobre costumes da época que a gente pode aprender nesse texto
é que esse lago era tão grande que as ondas dele podiam provocar tempestades. Sua imensidão era tamanha que acontecia normalmente no meio do lago algumas tempestades por causa do seu tamanho. Outro fato que a gente entende aqui nos costumes da época é que quem era o povo judeu? Quem era o povo que estava vivendo ali? Era um povo de prática terrena, era um povo que criava ovelhas, era um povo que cultivava o solo e não era um povo muito do mar. Até os pescadores não viviam no meio do lago ou entrando de mar adentro. Normalmente se pescava próximo ao litoral. Então a gente sabe que é um povo que está acostumado com terra firme. Então, quando eles chegam no meio do lago e tem uma tempestade, é por isso que o pavor toma conta. Veja como é importante a gente estudar o texto. Veja, a gente sabe que eles tiveram medo, mas agora a gente começa a entender a origem da aflição que eles tiveram naquele momento. Eles são pessoas acostumadas a estar em terra firme. E se entra na água, como alguns deles eram pescadores, eles não entravam tanto no mar. Eles estão numa região que para eles agora é muito perigosa. Eles estão no meio do lago, ou seja, na parte mais funda, e eles estão numa tempestade. Então, o pavor, algo novo para eles está acontecendo. Então, o medo toma conta, né, dos seus corações naquele momento ali, e eles estão desesperados, porque eles acreditam que vão morrer naquele momento, por causa dos seus costumes. Eles são pessoas acostumadas à terra firme. Então, aí agora a gente já entendeu, a gente já interpretou o texto. Eu já sei quem escreveu, para quem escreveu, qual era a intenção de quem escreveu, ou seja, de provar que Jesus era o Filho de Deus para alguém da alta sociedade, e eu já entendi quais eram os costumes da época. Então, agora a gente pode passar para a terceira parte do nosso estudo. Então, como é interessante a gente ter essa compreensão, né, do texto. E a gente compreende, né, que a Bíblia em português, ela foi traduzida do hebraico, do aramaico e do grego, né, tanto o Velho como o Novo Testamento. Então, há um processo de tradução que muitas vezes uma palavra, né, expressa um significado muito diferente da sua tradução. Por exemplo, a gente pode citar, né, que Deus se arrependeu. Aí, no conhecimento da Bíblia, né, do Deus imutável, um Deus que não muda, que não nada o surpreende, a gente vai buscar, né, um dicionário para tentar pesquisar o significado real daquela palavra, para que a gente não venha fazer interpretações erradas. Hoje temos muita facilidade. Temos a internet, podemos pesquisar a língua original, a palavra original do texto, para trazer uma interpretação mais correta de algumas palavras que nos geram dúvidas. Então, temos muitos recursos às nossas mãos, né? Porque muitas vezes lemos, vem uma palavra que traz uma doutrina um pouco diferente do contexto real daquilo que foi escrito. E nessa dúvida a gente vai buscar as informações no original. Faça uma pesquisa daquela palavra e você vai ter uma melhor forma de interpretar aquele texto, né? E a Bíblia, ela tem uma linguagem literária também, né? Ela tem poesia, ela contém parábola, ela contém alegoria. Então são vários, né, gêneros de linguagem. E não podemos interpretar da mesma forma, né, uma poesia, uma alegoria, uma parábola, uma doutrina. Então, temos que saber dividir essa forma, né? E, por cima de tudo, né, entender que a revelação que ilumina a nossa mente, que nos faz compreender, é dada pelo Espírito Santo. João 16,13 diz, né, que o Espírito da verdade, né, quando ele vier, ele vai revelar, né, ele vai iluminar a nossa mente para compreender as coisas que são de Deus, né? Então, qualquer texto que a gente for tentar interpretar, nós devemos interpretá-lo à luz do seu contexto. Tem que entender os fatos, né?
Não podemos isolar os versículos. Temos que compreender o contexto inteiro daquele texto, né? Dos capítulos anteriores, o que é que está querendo dizer em relação nas cartas de Paulo. Nós vamos ver que é uma sequência. Ele vai falando e a gente não pode pegar só aquele capítulo, isolá-lo, porque tudo que deve ser interpretado tem que ser compreendido à luz do seu contexto. Então, diante disso, você leu, você pegou esses personagens, você pegou a narrativa, quem escreveu, para quem escreveu, e agora você leu, sabendo tudo isso, você vai fazer uma aplicação para a sua vida. Quando você lê, entenda a mensagem, aí a primeira pergunta que nós devemos fazer em relação a isso. Qual a mensagem de Deus para a minha vida hoje? Esse texto foi escrito há 2000 anos atrás, Lucas, escrevendo para Teófilo, para que Teófilo compreendesse que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias. Para você hoje, quando você lê esse texto, você já separou os personagens, você já sabe quem escreveu, você já sabe o que aconteceu e agora, o que mensagem ela traz para a sua vida hoje. A aplicação é um fator importante, que a Bíblia, apesar dela ser tão antiga, mas ela fala ainda hoje na nossa vida. Então, que mensagem ela traz para a sua vida hoje? Você pegou esse texto que estamos interpretando aqui e pergunte, o que é que esse texto está falando para mim? A segunda fato que você pode compreender, para cada situação da vida, Deus tem uma mensagem. Procure descobrir no seu coração aberto através do estudo da palavra. Para cada mensagem, Deus tem uma palavra para nós. O segundo ponto, há algum mandamento, há algo que devemos obedecer nesse texto. Mandamento, é ordem. A ordem tem que ser obedecida. Outra pergunta do texto que nós podemos trazer para a nossa vida, há alguma promessa? Há algo que Deus está prometendo aqui nesse texto? Então vamos na prática agora compreender tudo isso. Nisso, nós devemos compreender se há uma profecia, se há uma promessa, o que é que Deus está querendo nos ensinar, o seguir Jesus como discípulo, o que isso nesse texto está revelando para a minha vida. Se há uma profecia, se há umas promessas, o que é que ele está querendo falar para a minha vida, Então, vamos verificar tudo isso, porque o discípulo, nos primeiros passos da sua vida, a dureza, o autor fala aqui, é compreender a vontade do seu mestre. Entender, na obediência, a compreensão do que é a vontade de Deus para a nossa vida. Não se deve tornar as coisas difíceis mais do que elas são, nem torná-las tão fáceis, E assim não desmerecendo o valor da palavra em nossa vida. Porque Jesus falou, para ser discípulo é necessário renúncia. Para ser discípulo é entrar pela porta estreita, É melhor você estar consciente do que Cristo exige do discípulo uma renúncia, Ser discípulo é renúncia. Entrar pela porta estreita é obediência, é serviço. Então vamos, na interpretação do texto agora, aplicar o que essa mensagem desse capítulo que nós lemos agora, interpretamos lentamente, o que é que ele vai trazer para a nossa vida, Que aplicação nós podemos compreender nesse texto? Vamos ver aqui. Então agora nós já observamos os fatos, nós já interpretamos o texto, ou seja, nós já entendemos ele, e agora nós vamos trazer uma aplicação desse texto para os dias de hoje. Qual é a mensagem de Deus para a minha vida hoje, nesse texto? A mensagem de Deus para a minha vida hoje, olhando para esse texto, é que Jesus é o próprio Deus encarnado. Por quê? Ele acalmou a tempestade.
acalmou as águas e cessou os ventos. E aqui fica claro que apenas aquele que lá no Gênesis 1 criou todas as coisas, as águas e os ventos, só ele poderia pôr cada coisa em seu lugar. Então aqui nós temos um exemplo claro, nítido, testificado de que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. E aqui temos a manifestação do seu poder, o exemplo, em que ele acalma aquela tempestade. Como nós aplicamos isso para a nossa vida hoje? Eu tenho segurança de que Jesus é o Filho de Deus, que eu creio no Filho de Deus, que pode todas as coisas, que inclusive acalma as tempestades. Essa é a aplicação do texto para a minha vida hoje. Dentro dessa aplicação, nós podemos fazer algumas alegorias. Então, o que são alegorias? Nós aplicamos o texto em um sentido, mais figurado. Por exemplo, tenho certeza que você já ouviu algum pastor pregando esse texto e ele disse que não importa as circunstâncias da sua vida, as tempestades que você esteja passando, mas Jesus é poderoso para acalmar todas elas. Então, essa é uma aplicação do texto em uma forma de uma alegoria, uma figuração. Logicamente que os conflitos que nós passamos não são propriamente em um barco no meio do mar da Galileia, mas é uma aplicação, uma figuração para a nossa vida, que nos traz confiança, que nós aprendemos nesse texto. Outras perguntas sobre a aplicação é algum mandamento que esse texto traz para mim, que pode ser aplicado na minha vida hoje? Nesse texto, não. Mas eu queria aqui trazer para os irmãos um texto para que os irmãos possam ter uma ideia melhor sobre essa questão, sobre o mandamento. Porque a gente às vezes fala sobre um mandamento e aí o irmão ele pode automaticamente se levar lá para os 10 mandamentos, Ou então, para quando perguntam a Jesus, dos 10, qual é o maior? Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Dos mandamentos, esses são os maiores. Mas será que essa pergunta dos mandamentos, ela está restrita a essas duas partes da Bíblia? Não. Vejamos que em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22 diz: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. A gente já sabe que não é uma leitura literal. Eu vou contar quantas vezes o meu irmão vai fazer alguma coisa contra mim hoje. E se passar de 70 vezes 7, eu não preciso mais perdoar. Não é uma leitura literal, Mas nós olhamos para o texto e vemos que esse texto nos traz um mandamento. Qual é o mandamento? Exercer o perdão sem um limite. Não tem um limite para que você exerça o perdão. Aquele perdão que Jesus trouxe para as nossas vidas, porque Ele perdoou todos os nossos pecados. E nós exercemos o perdão de uma forma sem limite. Então esse texto traz um mandamento. O texto de Jesus acalmando a tempestade pode não trazer, um mandamento para nós. É uma mensagem que pode nos trazer fortalecimento, um conforto, esperança, mas não traz um mandamento. E aí eu estou deixando um exemplo aqui de um texto que traz um mandamento. Outra pergunta sobre a aplicação é: há alguma promessa hoje? Tem alguma promessa nesse texto para a minha vida hoje? Nesse texto não. Mas nós podemos encontrar promessas para a nossa vida hoje em outras partes da Bíblia. Por exemplo, quando Jesus diz que estaria conosco até a consumação dos séculos. É uma promessa
para a nossa vida ainda hoje. Então, até que chegue o último dia, eu creio, a palavra de Deus me testifica que Jesus estará comigo até o último momento, até o último dia. Então, essa é a aplicação do texto. Então, nós observamos os fatos, interpretamos o texto, ou seja, entendemos o texto e, com base nisso, nós podemos trazer uma aplicação desse texto para as nossas vidas. Esse método, você pode aplicar ele em qualquer texto da Bíblia. Mas, como o pastor falou, a gente não pode fazer como uma caixinha de promessa, né? Que você tira um versículo isolado, você lê e devolve ele lá e amém, tudo certo. A gente precisa ler aquela parte completa para que a gente possa extrair de lá, né, o verdadeiro sentido do texto. O que é que Deus tem para falar para mim hoje? Eu abro a Bíblia, eu leio um pedaço, um trecho completo, e aí eu posso fazer o estudo e chegar numa aplicação para a minha vida hoje. Desligou nisso. Aplicar a palavra, né? E entender o que o Senhor quer falar. É a base, é o fundamento para nosso crescimento. E quando fala-se de mandamento, mandamento não se discute, mandamento se obedece, né? Promessas, essa de Deus falando assim, que está conosco todos os dias, mas tem outras promessas que é condicional, né? Como o autor da revista nos fala aqui, ele fala assim, né? João 15:14. Vós sereis meus amigos. Quando? Se fizerdes aquilo que eu vos mando. Deus promete que vai ser amigo nosso se nós obedecermos aquilo que Ele nos manda, né? Então, há condições na Bíblia, promessas condicionais, promessas que Ele fala que é real, presente em nossa vida. Então, as advertências da Bíblia, né, os seus promessas, os seus ensinamentos são aplicados até hoje em nossa vida, né? A Bíblia não é um livro ultrapassado, é um livro real. Os seus princípios são imutáveis, né? Os valores, os costumes, as épocas, isso são modificados, mas os princípios da palavra, estes são eternos, são imutáveis, né? Os valores de Deus para a família, para a sociedade, né? Esses não são imutáveis, não pode mudar jamais, né? A gente muda os trajes, a gente muda o penteado, a gente muda a roupa, muda a forma do ritual do culto, mas os princípios, os valores da Bíblia, os seus ensinos, né, em relação aos princípios, estes são eternos, não se mudam em tempo e em geração nenhuma. Então, que a gente compreenda, né, quando a gente vê o livro, quais eram os costumes, como as pessoas se vestiam. Nós vamos ler outros textos mais nas próximas lições e vocês vão compreender, né? Próxima lição nós vamos falar sobre oração e vamos compreender o povo que orava antigamente, a forma como se orava, como é que se pratica a oração, o que são promessas, se a gente deve fazer algum pacto com Deus, algum propósito, alguma coisa para que Deus possa ouvir a nossa oração. Vamos compreender tudo isso na próxima quinta-feira, quando nós estudarmos sobre oração. Então, esse pequeno resumo que nós passamos para a igreja hoje é para você começar a colocar em prática. Pegue textos pequenos, pegue essas anotações que depois nós vamos colocar para vocês aí disponibilizar. Anote os personagens, o que aconteceu, para quem foi escrito, né, e o que é que você pode aplicar na sua vida. Você vai se enriquecer muito de conhecimento, né? E trazendo a lição para a sua vida, né, Jesus traz uma advertência aqui. Homens, por que vocês têm uma fé tão pequena? Por que vocês duvidaram? Eu estou no barco da vida de vocês. Eu sou o Senhor que tem o poder para parar a tempestade. Então, nós podemos trazer para a nossa vida hoje.
na vida difícil, nas questões que vivemos hoje, Jesus está no nosso barco. Entendemos que Ele tem poder para acalmar a tempestade, tem poder sobre a natureza e tem poder para qualquer angústia, qualquer problema que a gente possa viver, Ele acalmar em nossa vida. Então, tenha fé, Jesus está dizendo, acredite. Então, foi escrito, trouxe essa mensagem para Teófilo na época, trouxe essa mensagem tão real para a nossa vida hoje, para que a gente, no meio da tempestade, possa confiar, possa acreditar que aquele que acalma o vento e acalma a tempestade pode amenizar a angústia que você esteja vivendo. Então, que Deus abençoe a nossa vida, né? Que Deus nos dê a compreensão de entender o que Deus, através dessa revelação, você entenda que é Deus trazendo o conhecimento da sua pessoa para nossas vidas, né? Através da Bíblia, através da sua palavra. Então, é uma necessidade profunda, né? Da gente meditar, da gente conhecer, da gente buscar o conhecimento de quem é o nosso Deus, a razão da nossa fé, porque cremos nesse Deus. E a Bíblia tem resposta para tudo que a gente precisa, para caminhar, para as emoções, para a ansiedade, para os temores, para uma iluminação para o presente, para o futuro. Deus tem todas as revelações que nós precisamos. Então vamos buscar o conhecimento de Deus e vamos entender os propósitos dele para a nossa vida, através da sua palavra, porque ela é luz para o nosso caminho e ela é lâmpada para os nossos pés, né? Que Ele nos abençoe nesta noite, que esse resumo rápido que nós trouxemos possa servir para você. Coloque em prática isso que a gente falou hoje. Já vá pegando um texto pequeno aí da Bíblia, já vá fazendo sua interpretação. Coloque as perguntas aí no chat. Para a semana nós vamos responder todas as perguntas que forem colocadas e qualquer dúvida a gente repete aqui para a semana, a gente traz mais informações para que nós, da Igreja Batista de Arthur Lund, que possamos ter o conhecimento, um pouco de compreensão melhor do que as Escrituras estão nos revelando, né? E temos a compreensão, né? Que é o Espírito Santo. Por trás dessas letras há algo divino, é a palavra de Deus, que muitas coisas aqui só são reveladas por meio do Espírito Santo, né? Então que Ele nos abençoe, né? Nos dê um entendimento da sua palavra, né? Nos faça compreender que Deus fala hoje aos nossos corações através da sua palavra, né? Que Deus vem revelando algo que foi escrito há tantos anos atrás. É algo muito real hoje ainda em nossa vida, que possamos trazer lições profundas, crescimento espiritual, amadurecimento na fé e na compreensão do que Deus quer falar através da sua palavra aos nossos corações. Amém? Então nós vamos orar, vamos concluir o culto desta noite, né? Pedindo a Deus iluminação, que Ele nos revele, que o Espírito Santo, quando você for ler essa palavra, ore antes, peça a Deus revelação, né? Aplique esses métodos para ajudar você a compreender o texto, o contexto, como Deus quer falar, o que Ele quer ensinar, mas que acima de tudo, né, o Espírito Santo, né, trabalhe na sua vida, aplicando, promovendo transformação, trazendo uma mente saudável, uma vida abençoada, uma vida viva, cheia do conhecimento e da graça de Deus. Quando os discípulos aprenderam com Jesus que a tempestade, há um Deus que pode acalmar, a gente vai entender amanhã que quando vier as dificuldades, na experiência dos discípulos, na experiência que a gente vai compreender aqui, trazendo para aplicar em nossa vida, a gente vai compreender que por meio da fé, a gente atravessa muitas tempestades, a gente atravessa muitas dificuldades, porque sabe que o Deus que a gente crê, que uma das promessas dele que estará conosco todos os dias, ele vai acalmar qualquer angústia, qualquer temor que possa estar batendo na sua vida. Que Ele nos abençoe. Quer dizer alguma coisa? Depois a gente vai, agora mesmo, assim que encerrar, eu vou colocar nos grupos de WhatsApp da igreja essa lista de perguntas, para que você salve, aí você anote
e quando você for fazer qualquer estudo, você possa ter um guia para você saber como se orientar para poder estudar o texto. Existem algumas palavras, né, algumas perguntas que às vezes a gente não vai conseguir responder sozinho. Por exemplo, quando é que foi escrito? Para quem foi escrito? Né? Em que período? Tem algumas coisas que às vezes a gente não vai conseguir responder em casa sozinho. Mas eu digo a você que procure o pastor, sempre procure o seu pastor, né? Que é ele quem lhe pastoreia, é ele quem lhe acompanha. E procure alguém que tem algum pouco mais de entendimento, algum professor de escola bíblica, para que ele possa tirar as suas dúvidas. Então procure alguém para que não deixe aquela pergunta sem resposta, né? Complete o seu estudo, guarde aquela pergunta e quando for o momento você pergunte, procure alguém que possa lhe responder. E aí a gente vai disponibilizar essas perguntas para que vocês possam guardar aí e que vocês sempre tenham o hábito, né, de não apenas ler, mas de estudar a palavra, de gastar tempo, né, de se dedicar para saber o que é que Deus tem para nos falar nos dias de hoje. Amém. Vamos orar. E agradecendo a Deus, né, pela graça de podermos ter essa palavra, né, ao nosso alcance. É Deus falando conosco, né, nos nossos dias, aplicando a palavra que há 2000 anos atrás foi escrita, viveu as experiências e hoje a gente traz como lição preciosa para a nossa vida, né. Próximo estudo, oração, né. Anote suas dúvidas desse estudo de hoje, coloque aí no chat, para a semana responderemos e já vá meditando aí, oração será o nosso próximo estudo. Muito obrigado, Deus, pela revelação da Tua Palavra. Obrigado, porque temos a Bíblia, né, para nos revelar o Deus poderoso, o Deus amoroso, o Deus justo que Tu és, Senhor. Obrigado por essa revelação, que é obra do Espírito Santo em nossas vidas, ó Pai. Abençoa todos que ouviram esta palavra, Senhor, que eles busquem o conhecimento, que eles busquem meditar na Tua palavra, Senhor, para quando atravessarem as tempestades, eles terem confiança, conhecendo a palavra, conhecendo quem é o seu Deus, vão atravessar as dificuldades, vão passar pelo vale da morte, sem temer, sem se angustiar tanto, Jesus. Porque é o conhecimento, é a intimidade que nos faz amadurecer na fé. E é por meio do conhecimento da Tua palavra que Jesus foi para o deserto ser tentado pelo diabo e ele saiu vitorioso pelo poder da palavra. Ele usou a palavra, usou a Bíblia, usou a revelação e aí ele venceu. E nós podemos vencer as etapas da nossa vida com a palavra de Deus, com o conhecimento dessa palavra. Que Ele nos ilumine cada vez mais para entendermos a vontade de Deus para a nossa vida através da Sua palavra. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pela Sua revelação, pela Sua grande salvação que Ele derramou sobre as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos, né? Domingo estaremos reunidos, né, online mais uma vez.